Sim, nós temos mais uma pessoa online, que é o Gente, Rafael que programa Scarpa. é esse? Meu Deus do céu. Cadê o lencinho pra ele? Deixa eu ver, Léo. Tá lindo? Tá bonito? Tá, respira. Respira, toma uma aguinha. Mas foi lindo, né? Eu adoro o Regis, a Fernanda é ótima, o João é ótimo, a história é maravilhosa. Fernanda é maravilhosa. Gente. E eu acho mais importante sair da vida, sabe? Ah, é isso mesmo. E Você que concorda? ela não volte, Que porque é isso não- muito perigoso, ninguém é Léo. merecedor disso. Ninguém é merecedor, Ninguém é é merecedor muito disso. perigoso. Vamos lá. Vamos continuar. Explica pra mim quem vai entrar agora. Ah, meu Deus, é polêmica ele ali, a cara dele. Sorria, Rafa. Olha lá. Me explica, conta. Jornalista, diretor, roteirista, radialista. Ele tem um trabalho, eu não sei, eu ia falar que ele era stalker dos Trapalhões, mas não vou falar isso. Ele sabe tudo da vida dos Trapalhões e recentemente ele deu uma entrevista num podcast, a gente pode falar, em que ele revelou coisas que a gente não sabia. Por exemplo, que o Renato Aragão tem uma filha que é lésbica, né, que mora com ele e que trabalha de Uber, né? Recentemente ela até fez uma vaquinha porque ela estava precisando de dinheiro. E hoje, se eu não me engano, hoje ou ontem, o Renato Aragão se manifestou falando que a filha trabalha de Uber porque ela quer e que eles não humilham, como ficou entendido, não a humilham pela opção sexual dela e que mora na casa dela e que tá tudo bem. O Renato Aragão tem 4 filhos, Pela gente. orientação, né? Pela orientação. Tem 4 filhos, 2 meninas, 2 mulheres e 2 homens, né? Aliás, os filhos dele são diretores, né, Carla? Famosos. Então, o Rafa tá aqui para falar a versão dele, contar a história, porque isso gerou um burburinho em todas as mídias, né, Rafa? Boa noite. Boa noite, obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui, falar com o Léo Dias, é um cara que eu admiro. Poxa, muito Defendi obrigado. ele bastante na faculdade onde eu estudei. Ah, é? Como é que é? Defendi você bastante. Um dia eu te conto. Tá. Eu te defendo. Eu falei que você é uma referência no jornalismo, cara. E aí o pessoal ficou meio empolvoroso com a minha declaração. Ah, Mas Muito é obrigado. Muito obrigado. é isso. Muito obrigado. Mas me conte todos esses meandros dessa história, por favor. Não, eu sou estudioso, né? Os Trapalhões tem 16 livros. Desses 16 livros, 4 são sobre os Trapalhões e tem um documentário sobre eles. No mês passado, eu me tornei mestre em comunicação com uma dissertação a respeito dos Trapalhões. Então, eles são meu objeto de estudo. E é natural que, como eu pesquiso muito eles, eu saiba de coisas, né? Pelo trabalho meu jornalístico, contar as coisas boas e as coisas ruins. E aí no podcast, no Salada Podcast, fui instigado a falar sobre a relação do Renato com os filhos, e aí eu falei que a Juliana Rangel, que é a filha adotiva do Renato, com a Marta, ela tem essa foto aí, por exemplo, que eles colocaram, é uma foto antiga, não foi de ontem, não. A Lilian Aragão, ela manipula a imprensa, ela manipula a informação. Essa é uma foto antiga, tá? A Juliana é essa de óculos à esquerda. De cinza. Esquerda, né? direito do De camisa cinza. Isso. Mas E aí ela trabalha como... Ela trabalha como Uber por opção? Aí o que acontece? Ela morava ou mora, enfim, na casa do Renato Aragão. Renato Aragão, Lilian, Lívia e Juliana, com a filha dela, Júlia. E a Juliana é tratada como corpo estranho lá dentro, justamente porque ela não é principalmente aceita pela Lilian Aragão, que trata muito mal ela, sempre tratou muito mal ela desde a tenridade. Quando ela volta, a Juliana ela morava nos Estados Unidos com a Marta Rangel, aí ela volta para o Brasil, tem um imbróglio entre a Juliana e o ex-esposo dela. A Lilian e o Renato resolvem esse imbróglio, e a partir daí começa uma série de assédio moral com a Juliana, dizendo assim para ela, a Lilian: olha, você só tá com a sua filha porque eu resolvi o seu caso. A sua filha come porque eu pago as despesas. Olha, você come porque você não faz nada. Eu que te banco, eu que te sustento. Uma série de coisas. O tratamento que ela e o Renato dão para Lívia
é completamente diferente do tratamento que eles dão para Juliana. E quando eles falam, como eles falaram ontem, que a Juliana trabalha de Uber porque gosta de dirigir, é uma afronta, é uma piada. Né? É uma piada. A assessoria, é uma piada. A assessoria de comunicação não conseguiu elaborar melhor a resposta, porque se ela gosta de dirigir, ela vai passear com o carro, mas não vai trabalhar com o carro de Uber, que é uma profissão estressante, até perigosa. Então não tem cabimento o que eles disseram. Exatamente. E eles não me desmentiram, eles confirmam que ela trabalha de Uber. Deixa eu te fazer uma pergunta. Qual é o patrimônio do Renato Aragão? Você tem noção? Não, eu não tenho, mas o Dedé Santana disse certa vez que é de 180 milhões de reais. 180 milhões de reais. Para ter uma filha que trabalha Porque a gente de sabe que os outros trapalhões, o Zacarias, ele faleceu vítima de HIV, correto? Correto. E os outros, o Mussum foi também problema no coração, tem né? problema no coração, mas nem o Zacarias e nem o Mussum tiveram uma vida de luxo, né? Não diria que não tiveram. Eles tiveram uma vida boa, mas não igual do Renato. Não igual ao do Renato. O Dedé também tem uma vida relativamente boa, mas não igual do Renato. Não, mas eu acho que o do Dedé é bem simples. É simples. Mas o Renato era o líder, né? Desse quarteto, não é Era isso, o líder. Rafael? Ele era o líder, de fato. Ele sempre ganhou mais. Ele sempre se colocou como protagonista do grupo. Na bilheteria, no cinema, onde eles ganhavam muito dinheiro, ele não deixou os outros três serem coprodutores do filme, então rachar a fatia do bolo. Então o Renato chegou a ficar com mais de 90% da receita dos filmes. E os outros três com menos de 10%. E eram filmes que quem não é dessa época, arrastavam milhões. Eu, toda a minha infância, a cada ano era para assistir um filme do Renato Aragão no cinema. Dos Trapalhões, A minha infância inteira foi assistindo o filme do Renato Aragão. E quando passava na TV, era um sucesso de audiência. Você lembra? Os filmes também, não só Agora, o então a divisão nunca, em nenhum momento, foi de maneira igual. Não, nunca foi de nenhum momento. Foi igual. E ele nunca deixou os outros três ascenderem, né? E isso você vê não só pelas receitas da bilheteria, pelo salário que ele ganhava na Globo, que era completamente diferente dos outros três, porque o Renato tratava os outros três como coadjuvantes, né? Como escadas dele. Ele sempre se enxergava como o principal, a estrela. Se você olha os cartazes dos filmes, os Trapalhões, o nome dele sempre é maior, a figura dele sempre é maior, ele sempre se colocou como o maioral entre os quatro. Então, tanto é que o apelido dele, entre os três, era judeu cearense, justamente por conta dessa questão toda de ser sovino. Os filmes mostram, documentários, o último filme do Mussum, acho que é Mussum Filmes, mostra o Renato não tão, porque a gente assiste televisão, a gente acredita que ele é o Didi, né, Rafa e Carla, a gente acredita, né? Mas não é isso, o Renato é advogado, né? A gente pode não concordar, mas ele tem uma puta cabeça, porque ele mas montou isso. Mas o que eu quero pontuar desculpa te cortar, meu amor. Gente, ele tá no final da vida. 90 anos. Ele está no final da vida. É o extremo da terceira idade. Sim. Né? Então, assim, é hora de agregar, né? É hora de chamar pra perto tudo. Você não acha? Não, eu acho que... É hora de repensar a vida, né, Léo? Você concorda, Carla? Concordo. É hora de repensar a vida, é hora de refazer os erros. De pensar no que errou, de reparar seus erros. Reparar os erros. De tentar consertar o que não foi feito. Eu acho que isso a gente tem a vida toda pra fazer, né? A gente não precisa chegar aos 90 pra isso. Sim. Mas eu acho que quanto mais velho a gente fica, mais isso se faz necessário pra gente, né? Olha, o pouco contato que eu tive com a Lilian Aragão foi o seguinte: eu tava no último Teleton, ela passou por mim e falou assim: o que você precisar de mim, anote meu telefone
e eu anotei o telefone dela. Foi simpática. Foi muito simpática, muito querida. Só que eu não sabia de nada disso, do que estava acontecendo. Só que fui eu que dei, há alguns anos atrás, no Jornal Extra, a tal nota de que ele só aceitava ser chamado de Doutor Renato. E isso causou uma fúria. Te odeiam agora? Não, na época. Na época, Na época me odiavam, porque ele todo mundo só chamava Renato Aragão de Doutor Renato. Isso era lenda ou não? É verdade, é ela que criou isso, inclusive. Foi ela? E é bem provável que ela tenha feito alguma magia negra pra você, porque quem irrita ela, ela encomenda magia negra com a mãe Michelle. Nossa. Com quem? Ela tem uma mãe de santo. Mas gente, eu não acredito nisso. Não, deixa eu só falar uma coisa, Rafael, eu vi sua entrevista toda. Não é que eu não acredito que ela faça isso. Não. Eu não acredito no poder do mal através da religião. De um tipo de religião. E outra coisa, primeira coisa que eu vou falar, Lilian, o espaço está aberto, se você quiser falar com a gente, você pode falar, porque afinal a gente está falando da sua vida. Eu acho que é importantíssimo, eu queria chamar aqui, por favor, para mim, Lilian Aragão, você me tratou super bem lá no Teleton, no último ano, em que Renato Aragão foi recebido de portas abertas no SBT, na emissora que eu trabalho. Amanhã, depois da manhã, quando você quiser vir aqui e esclarecer tudo que está sendo falado aqui, as portas deste canal estarão sempre abertas para você. E o Renato também, se o Renato quiser falar, né? Tá. E eu vi... Só uma questão... Posso só pontuar? É o seguinte, se ela for e aceitar, eu vou assistir, mas aí eu vou querer um direito, ela mente bastante. Então era legal ter os dois ao vivo, se fosse possível. Claro! Você vê que ela não me desmente na matéria. Ela confirma que a filha dela é Uber. Ela não respondeu a questão do calote que ela deu na Juliana, da venda do apartamento que ela está devendo a menina. Tem uma série de coisas que ela deixou de responder nessa matéria da Folha. Entendi. Mas a filha é de fato herdeira. Sim, é adotada. É de fato herdeira. Sim. Ela é adotada. Então, meu amor, pode ser Uber hoje, mas amanhã, no dia que, infelizmente, Renato se for, ela vai ter direito a uma bela de uma porcentagem dessa fortuna de 180 milhões. Claro que tem. Eu só quero agradecer a sua participação. Depois eu quero que você me conte essa sua discussão lá na faculdade, quando você falou sobre mim. Não, deixa eu te falar uma coisa. Até aproveitar, e de verdade, cara, não é puxando o saco não, mas eu acho que você é um cara pensador da comunicação. Poxa, foi mais ou menos isso que eu falei lá dentro da faculdade. É um cara que enxerga além, um cara que analisa como que está esse meio da comunicação. Eu tenho um podcast chamado O Catedrático. Eu gostaria muito de te entrevistar aqui. Eu só trago gente que eu admiro. É São Paulo, Paulo. Bora. Eu só trouxe Ney Mato Grosso, Pondé, e quero trazer Léo Dias, que eu imagino que é da mesma categoria desses caras todos. Porque eu te enxergo como um cara muito potente nesse meio da comunicação. Então eu vou falar aqui com o Lucas, vou encher teu saco até você aceitar esse convite. Eu estou me comprometendo aqui ao vivo. Nesse mês de maio, é um mês complicado pra mim, junho. Vamos fazer entre maio e junho, eu vou no seu podcast, fechou? Fechou. Cara, você é uma referência, eu sou seu fã. Muito obrigado. Gente, acabou. É isso. Não. Que programa é esse, gente?